minha ideia é, eu vou desembestar falar. Vocês vão ver, parece uma vaca brava. Aí vocês fiquem à vontade, podem me interromper a hora que for, a gente precisa criar um ambiente informal, apesar dessa altura que eu estou aqui, porque o assunto ele não é difícil, mas vai chegar um certo momento que eu vou começar a usar termos de referência e parâmetros muito diferentes daqueles aos que a gente está habituado. Então, na verdade, não é difícil, mas é esquisito, desconfortável. Em alguns momentos, se Deus quiser, a gente não vai entender nada. Então, aí, talvez comece a haver um processamento de uma outra ordem. Então, primeira recomendação fundamental, não vamos fazer força para entender. Vamos relaxar e vamos lembrar de uma técnica absolutamente essencial e antiga, chamada respiração. De vez em quando é bom. Então, não está entendendo? O que mais que eu vou fazer de recomendações iniciais? Bom, como vocês devem ter visto na pequena chamadinha, eu estou orientada... agora... Se vocês não me ouvirem também, chamem a atenção, tá? Eu estou orientada para a gente olhar para outras culturas e fazer um trabalho de aprendizado e voltar isso para a educação. Esse é o meu trabalho há 36 anos. No começo, era um trabalho de pesquisa de outras culturas, quando eu estava ainda graduando na Faculdade de Psicologia, depois eu fui para a filosofia, e as minhas teses todas são em filosofia da educação. E eu fui pesquisando essas outras culturas e fazendo um caminho de, em algum momento, depois que foi possível entender, levar para a área de educação. E o ponto inicial é um pouco esse. Hoje, a gente está muito aberto a outras culturas. Hoje, o budismo, o taoísmo, yoga, medicina chinesa, chegaram até nós. Hoje, o xamanismo está chegando até nós. Agora, são formas de conhecimento que diferem muito do modo como a gente se aproxima do conhecimento no Ocidente moderno. Então, o que tem acontecido muito frequentemente, nesse momento, e é a coisa mais espalhada que tem no Ocidente, é que a gente não entende muito bem essas outras, entre aspas, filosofias, mas, como a gente não entende, a gente faz uma opção que é, eu vou acreditar. Então, eu desenvolvo um sistema de crença e aí eu aposto, digamos, é uma aposta. É muito interessante como procedimento, é muito interessante como abertura, como uma forma de ser flexível, só que o grande problema é que, se você está diante de um... Eu vou usar as palavras de uma forma imprecisa, tá? Mas se você está diante de um budista verdadeiro, ou se você está diante de um budista falso, você não sabe, porque você não tem a compreensão daquilo, então você tem apenas a crença. Ou diante de um pajé, ou, enfim, qualquer dessas... Uhul! Alô? Fica muito ruim se eu falar assim? Fica ruim, né? Para a gravação fica ruim. Voltou. Ele vai e volta. Tá bem. Então, é como se eu estou indo por um caminho que é assim, como é que a gente pode ir passando da crença para a compreensão? Obviamente, não é disso que eu vou falar aqui, isso é um trabalho árduo, mas eu já fiz uma longa travessia em torno disso. Todo o meu percurso como pesquisadora é para encontrar os termos de referência adequados, é para a gente compreender, né? Para vocês terem uma ideia, a gente passou 2 séculos tendo uma impressão dos antigos
muito equivocada, a começar do fato de que, no período moderno, a gente chamava a Idade Média de Idade das Trevas. A gente não tinha noção da riqueza intelectual, artística, enfim, da riqueza da Idade Média. Hoje a gente já tem essa noção, a gente não pega até mal falar Idade das Trevas, a não ser para brincar um pouquinho. Mas, enfim, a gente já cometeu muitos enganos e agora a gente está num outro momento. O meu trabalho parte disso e tenta levar para a área de educação. E, portanto, eu vou centrar a minha fala na ideia de modelos mentais. Isto é, eu vou passar muito rapidamente por um tipo de modelo mental muito usual no período moderno. Vou investigar um modelo mental que passou a ser utilizado na pós-modernidade e, depois, eu vou trazer um modelo mental muito importante no mundo antigo, que está presente em todas as culturas que não são a nossa. E, para fazer isso, num primeiro momento, eu vou fazer aquela abordagem, aquela visão panorâmica. Vou passar pelo século XX. E, por causa disso, eu vou cometer muitas imprecisões. É natural, quando a gente está falando de uma forma muito panorâmica, eu vou falar a modernidade. Mas não tenham a impressão que eu estou achando que a modernidade é uma coisa homogênea e que eu posso falar dela desse jeito, assim, como se fosse e como se a história fosse linear, como se a modernidade fosse exatamente isso. Não, é só um jeito de me referir para poder distinguir 3 tipos de modelo mental e para a gente, então, poder trabalhar o que eu quero trabalhar. E eu apresentar para vocês esse modelo mental que eu quero apresentar e que eu acho que é fundamental para pensar a educação hoje. E também, eu vou, em vários momentos, eu vou me referir à modernidade, porque eu estou fazendo uma comparação, muitas vezes vai parecer que eu estou falando que a modernidade é o bandido e que o pensamento antigo é o mocinho. Porque eu vou criar uma forma antagonística. Mas isso é o nosso hábito mental que tende a fazer esse bandido e mocinho. Então, eu vou pedir sempre para vocês se lembrarem de dar um passo atrás e observar esse modelo antagonista. A minha ideia não é essa, não é fazer um fundamentalismo e uma campanha a favor dos outros pensamentos. É só um jeito de falar, tá? Nossa, parece aqueles filósofos idealistas alemães. Antes de você falar, você faz tanta introdução que chega uma hora que, puta que pariu. Bom, vamos lá. A ideia é eu falar um pouquinho, rapidamente, apresentar o modelo mental moderno, depois falar um pouquinho do modelo mental pós-moderno, e, para isso, então, já introduzindo, tem um sociólogo, o Max Weber, no começo do século XX, ele estava investigando o capitalismo, estava tentando entender o capitalismo, e ele criou uma obra chamada A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, em que ele, então, investiga uma hipótese interessante, mas hoje já muito criticada, de que a ética protestante permitiu o surgimento da ideia de trabalho como uma coisa positiva. Então, o trabalho agrada a Deus. Então, isso vai sustentar, ideologicamente, o surgimento do capitalismo e sustentar a classe que vai passar a ser hegemônica, que é a classe burguesa. Então, ele cunhou uma expressão nessa obra que ficou muito famosa, é o desencantamento do mundo. O mundo se desencantou. A gente pode imaginar, na Idade Média, um espaço público povoado de anjos, demônios, ou, se tiver na Espanha moura, se a gente estiver pensando no século XIII, na Península Ibérica, quando o Islã tinha dominado a península e os judeus, os cristãos e os muçulmanos conviviam ali, muitas vezes em guerra. Então, eles faziam a guerra, aí paravam para fazer um intervalo, e uns faziam poemas para os outros. Né? Que grande época essa! Que grande concepção de guerra! Enfim, um período muito fértil, e, nessa época, o espaço público tinha os djinns, os gênios, que é da tradição islâmica.
Em outros lugares, o espaço público tinha elfos, gnomos, hobbits. Pena que o filme é ruim, né? Vocês não acharam o filme ruim? Eu achei. Bom, mas tudo bem. E, então, na hora que o Weber cunha essa expressão, o mundo se desencantou, porque o espaço público já não tem mais essas figuras. O espaço público agora é povoado por aquilo que a ciência moderna está buscando ver, que são as bactérias, os vírus. O nosso espaço público mudou um pouco. Tá bom, eu estou de sacanagem, mas tudo bem. Não é só isso que tem no espaço público. Mas, enfim, as figuras chamadas de pensamento mágico deixam de existir para nós no período moderno. Então, o desencantamento do mundo. Daí vocês entendem por que eu estou usando a expressão para todo o pensamento que vem antes de mundo encantado. No desencantamento, a gente vai, no período moderno, a gente vai ver o surgimento de uma noção que não havia antes e que não há em nenhuma outra cultura, a não ser a nossa, que é a ideia de um indivíduo isolado, que tem uma história pessoal. Nós estamos totalmente habituados, confortáveis com a ideia de que a gente pensa a nossa realidade a partir da nossa história pessoal. Eu hoje sou assim, eu tenho tais e tais coisas, eu me lembro da minha infância, minha mãe fazia tal coisa, meu pai fazia tal coisa, e hoje eu sou assim. No máximo, então, que a gente vai às vezes a gente considera alguma coisa um pouco mais ampla, como, eu sou brasileira, então eu sou assim. Mas é um raciocínio de causa e efeito, e é um raciocínio que está pensando os indivíduos isoladamente. No mundo antigo, o indivíduo é sempre pensado dentro de um contexto. O indivíduo é pensado não por meio da sua história pessoal. O indivíduo é visto, por exemplo, na Idade Média eu vou falar o meu destino. Em nenhum momento eu vou pensar que o que está me acontecendo tem a ver com a educação que meu pai e minha mãe me deram, mas tem a ver, sobretudo, com o meu destino. A gente vai ver um pouco essa diferença. Nós vamos inventar, na modernidade, a ciência moderna e nós vamos inventar o mercado moderno. E hoje nós somos planetariamente dominados pelo mercado. Um movimento que vai passar a se chamar racionalismo, que é uma exacerbação muito grande da função racional e de um tipo de racionalidade, que é a lógico-matemática, que vai predominar nesse momento e que é o modo da gente ser educado hoje. A nossa educação está inteirinha baseada no pensamento lógico-formal. Eu espero mostrar para vocês o tamanho, a desproporção que é você basear uma educação inteirinha numa única faculdade de conhecimento, que é a lógica. E é também um período em que o Foucault chama de sociedade disciplinar, e que cria uma estrutura de condicionamento, que é você imagina, né, um período no começo, quando as escolas começam, e são escolas para todos, o Foucault vai descrevendo uma passagem deliciosa, né? As crianças, elas, para aprender a escrever, tinham um ângulo do cotovelo até o corpo que tinha que ser respeitado para escrever. O mesmo ângulo para todas as crianças. Você imagina a proporção de controle que tem aí. Quer dizer, e mais para frente, justamente, o Deleuze vai chamar de sociedade do controle. Enfim. Com isso, eu estou passando por alto. Depois, conforme vocês vão se interessando, vocês vão me perguntando e a gente avança mais. Então, eu não quero me estender muito sobre isso, eu esqueci de falar. A minha ideia é falar por mais ou menos 2 horas. Aí a gente faz um intervalo, mas também eu queria que a gente fosse sentindo, porque não tem problema, eu não preciso levar a minha apresentação até o fim.
Eu botei bastante coisa, de propósito, para vocês poderem aproveitar, para vocês poderem ter bastante material. Mas vamos sentindo o que é oportuno para esse momento e para essa situação de vocês. Eu queria também, então, nesse sentido, fazer essa parceria. Eu quero ir obtendo feedback de vocês. Se chegar uma hora vocês falarem, está demais, né? Isso é muito louco, então vocês vão me avisando, a gente vai monitorando, tá? Então, eu quero chamar a atenção para um tipo de modelo mental que a gente foi desenvolvendo e que a gente hoje está totalmente viciado nele, que é o modelo mental dualista e antagonista, que é um jeito de olhar para as coisas em que a gente vê sempre opostos. E que um exemplo muito clássico e muito fácil da gente identificar esse modelo mental é quando a gente diz Rio de Janeiro é lindo. E muito comum alguém virar para você e falar, mas São Paulo também é legal, né? Tudo bem, a gente sabe que não é, mas não tem problema. Essa maneira de esse a mais, o a mais que a gente põe nas frases, e que é assim, eu concordo com você, mas também eu quero te mostrar o outro lado. Por que é necessário mostrar o outro lado? A que está correspondendo? É como se, na hora que eu afirmo que o Rio é bonito, por que a gente tem um antagonismo clássico entre Rio e São Paulo? Isso já equivale a dizer que eu estou falando mal de São Paulo. Na hora que eu falo bem do Rio, né, é um automatismo. Ou, na hora que eu falo bem de qualquer coisa... Então, imaginem como está o nosso país hoje, o que nós estamos vivendo de uma campanha orquestrada de realmente fomento do ódio por uma estratégia, não é nada fortuito, mas está utilizando o modelo mental antagonista de forma, eu não vou dizer brilhante, porque não é brilhante, mas é de forma assim, muito eficiente. Mas vocês veem como as pessoas entram direto no modelo mental antagonista, porque é um vício nosso, e é um vício escolar. É como se a gente aprendesse... Ele é como se fosse um subproduto do funcionamento lógico. Ele não é o funcionamento lógico, mas ele é o mau funcionamento lógico. E a gente aprende porque a gente não aprende na escola a olhar para o nosso funcionamento. Então, a gente vai seguindo nos nossos vícios, e esse é, sem dúvida alguma, eu poderia ficar aqui horas dando 1000 exemplos para vocês, mas eu sei que também vocês, na experiência de vocês, podem reconhecer facilmente como a gente pensa dualmente. Então, aqui, eu vou fazer agora uma viagem panorâmica muito rápida, só para a gente ir criando a experiência desse modelo mental. Durante muito tempo, discussões em torno de uma oposição. O positivismo cunha essa expressão ordem e progresso. Claro, né? Por que essa expressão é muito importante no positivismo? Imagina a ciência no século XIX, o entusiasmo com a ciência, e, de repente, vem uns chatos formar um negócio chamado sindicato. E começa a fazer um negócio chato chamado greve. E criar o quê? Desordem. Estava indo tudo tão bem, nós, burgueses, dominando o meio de produção, um monte de trabalhador vindo, a gente não precisava pagar quase nada para eles. E a ciência, um progresso incrível, e, de repente, desordem. Aí, claro, vamos cunhar uma máxima maravilhosa, que está, inclusive, na nossa maravilhosa bandeira. E aí, uma perspectiva humanista, que, naquela época, o humanismo queria dizer outra coisa, mas que é, digamos, uma contraposição. Como se não fosse possível pensar progresso com desordem e com humanismo, né? Materialismo versus idealismo. Eu não vou me deter nessas dualidades, tá? Eu só vou para acordar a nossa experiência com essa dualidade. Essa dualidade aqui, graças a Deus, a gente já superou, não existe mais nenhum problema. Homens e mulheres são iguais, inclusive, não tem mais preconceito, né? Tem quem? Existe isso?
Não, não existe, gente, só existe homem ou mulher. É pensamento dual. Mas vocês vejam que depois essa dualidade foi substituída por hétero-homo, mantendo a dualidade. Graças a Deus, agora a gente está no LGBTXYZ, porque agora a gente se libertou dessa dualidade. Se tivesse tempo aqui, iria examinar com vocês como que, na Grécia Antiga, você tem uma perspectiva completamente diferente para falar de homem e mulher, ligada ao calor e ao frio. Enfim, já que eu citei, o escravo, por exemplo, o escravo, ele é frio, então ele é feminino, porque o feminino está ligado ao frio. Então, enfim, só uma passagem, só para a gente ver, porque na nossa cabeça a gente acha que é natural. O sexo é biológico e a nossa ciência é biológica. A nossa ciência estuda a natureza. Tudo isso são construções e a gente vai... Vocês conhecem isso, vocês são estudiosos de arte e de educação, vocês já estão sintonizados com o pensamento do século XXI, a gente já sabe que tudo isso são narrativas. A gente não acredita mais que é verdade. Mas, enfim... Vamos lá. Pronto. Objetivo e subjetivo, esse é uma das grandes piadas do nosso tempo. As pessoas acham que isso existe, que é possível você ser objetivo, mas... Oi? Ah, voltar no anterior? Ah, da megera domada? Oi, desculpe. O meu celular não quer. Você queria copiar? Ah. Aí a gente tem o famoso razão e emoção, que todo mundo acha que existe, todo mundo acha que eles são opostos. Uma coisa é a emoção, outra coisa é a razão, e elas se opõem. Isso é uma crença interessantíssima do nosso tempo. Como é que é possível uma oposição? Ah, essa é outra oposição clássica, maravilhosa. Essa dispensa comentários. Essa também. Porque a gente supõe que existe um Oriente, né? E aí, o que eu quero contar para vocês, a gente avançando, entrando na pós-modernidade, o que começa a acontecer? Quer dizer, eu costumo dizer que, quando caiu o Muro de Berlim, é como se fosse a celebração de um processo que já estava acontecendo já no começo do século XX, final do século XIX, que é todo o questionamento dessa dualidade, a desmontagem. Quer dizer, é uma desmontagem sistemática em todas as áreas do conhecimento. A gente vê... Ah, passou rápido ali. O Brahms começa a falar de canção popular. E, enfim, aqui eu botei o Villa-Lobos, porque é um barato, né? A Isadora, fazendo dança que não é nem clássica, nem o balé, nem popular, é uma combinação. Tudo isso começo do século XX, gente. Né? Isso aqui vocês devem conhecer bem. Imagina uma época em que alguém começou a falar que a arte podia estar no objeto utilitário. Mas isso teve um momento que não dava para ser assim. O surrealismo, vocês vejam, estou falando do século XX, quer dizer, eu estou só dando alguns exemplos dessa desmontagem. Então, a famosa dualidade sono-vigília, ou sonho-realidade, a certeza que a gente tinha de que o sonho não tinha nada a ver com a realidade, tudo isso vai sendo desmontado. Nós estamos num ambiente agora com a psicanálise. Então, o que nós estamos inaugurando com a pós-modernidade? Uma realidade que é plástica, que ela não é mais dual, ela não é mais ou isto ou aquilo. Tem uma movimentação, tem uma plasticidade. E os limites entre o real e o irreal
se tornam completamente dissolvidos. E o momento clássico e aqui a gente vê, essa aqui é uma TED que é interessantíssima, eu recomendo para vocês, depois se vocês quiserem eu mando o link, uma pesquisadora norte-americana, é historiadora, e ela trabalha com intersexualidade, ela mostra como, cientificamente, você não pode mais dizer o que é homem, o que é mulher. Biologicamente, você não pode mais. Com o avanço da ciência, fica claro e ela mostra várias contradições. É uma TED fascinante, e é muito interessante que ela está falando isso hoje, uma coisa que a teoria queer começou a falar no começo do século XX. Toda essa desmontagem do sexo biológico, e que depois a Judith Butler vem questionar essa ideia de uma biologia dada, tudo isso que foi questionado no século XX, agora, no século XXI, vem a famosa ciência, e para legitimar uma coisa que a filosofia já estava falando um século antes. Então, o que ela vai dizer? Nós agora sabemos que o sexo é suficientemente complicado para que tenhamos que admitir que a natureza não traça uma linha divisória para nós entre macho e fêmea. Na realidade, nós é que traçamos essa linha sobre a natureza. É fantástica essa TED. Ou seja, nós estamos vendo um mundo de final de dualidade, mas já o Nietzsche já falava no sujeito múltiplo. O Capra trouxe a relação entre taoísmo e ciência. Vocês devem já ter ouvido falar disso. Eu estou passando por alto porque o meu interesse não é me deter em cada uma dessas coisas, só se vocês forem me pedindo, tá? O inconsciente como linguagem, do Lacan, vai trazer... Eu estou começando a apresentar para vocês uma coisa que, no começo do século XX, por exemplo, com os estruturalistas, ou com o Saussure, no final do século XIX, nós começamos, ao sair dessa dualidade, a gente começa a entrar num modelo mental que está pensando as coisas, num primeiro momento, como estrutura, num outro momento, como linguagem. Todas as palavras, hoje, são muito questionáveis. A própria ideia de arte como linguagem está muito questionada, mas eu não vou entrar nessa discussão, a menos que vocês me peçam, mas eu quero que vocês fiquem com a ideia de linguagem, não com essa ideia que a gente aprende hoje, mas eu quero que vocês pensem em linguagem como uma estrutura de combinações possíveis. Só isso, um jeito simples de pensar, para a gente entender esse modelo mental pós-moderno que eu estou apresentando para vocês, e que está por trás disso tudo aqui. Não é mais um jeito dual, é um jeito que está vendo toda uma rede de relações e está pensando a realidade como uma rede de relações, e não só como ou isso ou aquilo. Está indo bem? Aí o Edgar Morin vem justamente fazer toda a enorme crítica à dualidade e falar de um pensamento complexo, que é exatamente esse modelo mental. Vamos pensar as coisas por relações. E que já é o Saussure, no final do século XIX, falando. Finalmente, o modelo mental clássico da complexidade. Uma coisa está relacionada com todas as outras coisas. E nós podemos enxergar essa totalidade. Connection lost. Vamos ver. Voltou. Então, o que eu vou dizer para vocês? O pensamento pós-moderno, por meio dessa complexidade, começa a trazer noções fundamentais para nós hoje. A diversidade, a tolerância e a flexibilidade. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que, se você está usando um modelo mental dualista, antagonista, e você quer ser tolerante, você quer aceitar a diversidade, você quer ser flexível, você não vai conseguir. Ou você muda o seu modelo mental,
ou o máximo que você vai conseguir é dizer: eu sou tolerante, mas o seu estômago te contradiz. Isto é, você está fazendo força. Não, eu quero aceitar o seu argumento, mas, internamente, eu estou quase pulando no seu pescoço. Sobretudo, as discussões em política, atualmente, é dificílimo. Acontece que, se a gente está capturado pelo modelo antagonista, a gente tem muito pouca mobilidade. No momento em que você muda o seu modelo mental e entra num campo complexo, a discussão muda completamente. Você não está mais decidindo, por exemplo, se a Dilma roubou ou não roubou, o que é ridículo. Você está discutindo um campo chamado democracia, um campo chamado justiça, enfim, é uma outra discussão. E aí você não está mais se antagonizando. Ou seja, você não está mais reduzindo a realidade a uma dualidade. Você queria falar? Mas se a gente está pensando diversidade, tolerância e flexibilidade de um lado e modelo mental dualista, a gente também não está sendo dualista? E como sair dessa dualidade, sendo que a gente está propondo escapar dessa relação claro-escuro, branco e preto? Excelente. É muito interessante como a gente, quando fala alguma coisa, a gente sempre deixa de falar muitas coisas, e é muito legal que as pessoas perguntem para a gente poder dizer: não é, a minha proposta não é dizer o modelo mental complexo é melhor que o modelo dualista. O modelo dualista ele pode ser usado em algumas circunstâncias com muita efetividade. O que eu estou apontando é para um modelo mental antagonista automático, que você não pode escolher, ele está posto. Quando você vê, você já está reagindo, você já está capturado, você está emocionalmente envolvido de tal modo que depois você para e se pergunta: mas por que eu tive esse ataque? Por que eu fiquei com tanta raiva desse sujeito legal que estava defendendo a criminalização do aborto e, puxa, estava só falando que o Temer é legal, um monte de coisas assim, por que eu fiquei tão brava? Né? Eu poderia simplesmente ter, de uma forma natural e não ficar tão envolvida, ter dito para ele: olha, você é um ser ignóbil e eu não vou mais conversar com você. Por que eu não fiz naturalmente isso? Não, acho que não era isso bem que eu devia ter feito, né? Mas, enfim, o que eu estou falando com essas brincadeiras? Eu estou mostrando o vício, como a gente está capturado. E como que um pensamento complexo também pode se tornar um vício e pode se tornar uma abstração. Tudo isso pode se tornar uma abstração, qualquer dessas coisas. Então, não é bandido e mocinho. Né? Respondi para você? Não? Então, me ajuda aí. O que faltou? Então, eu não acho que a gente continua caindo no modelo dualista, mesmo sem querer, não pensando, deixando de pensar dessa forma dualista, a gente continua caindo, porque você fala do modelo mental antagonista natural, mas como chegar até ele, sendo que a gente já está acostumado nessa, quando você sai do modelo dualista, você continua voltando no modelo dualista, sabe? Então, vamos observar. Eu estou contando, eu estou apresentando dois modelos. Em nenhum momento eu estou dizendo que só existem esses dois, em nenhum momento eu estou dizendo que a gente... Eu concordo inteiramente com você. A gente usa isso 24 horas por dia sem perceber. A gente faz isso. Como não fazer? Esse é um outro assunto. A gente primeiro identifica a questão.
Se a gente vai... Eu não posso chegar aqui e dizer para vocês, eu tenho a fórmula mágica de como que a gente vai deixar agora de ser moderno. E a gente vai começar a ser pós-moderno. Esse é um trabalho. Mas todo o trabalho começa com uma conscientização. Então, o primeiro movimento aqui agora é apresentar. Ainda não chegamos no processo alquímico de mudança. Eu, particularmente, não pretendo levar vocês a um processo alquímico de mudança. Hoje é só uma conferência. Então, tá. Nós, para finalizar essa primeira apresentação, o mundo passou disso, tá? Isso é só uma imagem. Ok? Só para criar o nosso espaço. E aí, para retomar a observação, como a gente está concordando aqui, sem dúvida, nós somos modernos o tempo todo. A nossa escola é moderna. E não tem problema. Ninguém está dizendo que isso é do mal. Nós estamos dizendo só que isso tem consequências. Até para mostrar que a história não é linear. E nós somos modernos, especialmente quanto ao... Eu estou chamando de vício. É importante esse termo, porque é uma maneira da gente olhar para isso como uma coisa que a gente não escolhe o tempo todo. E a ideia agora, justamente, é ir para outro tempo, mas não é só outro tempo, metaforicamente falando, e de uma forma muito precisa, nós vamos agora para outro planeta, é outro sistema de referência. Aquele que faz um mal a um homem, o faz a todos os homens, e principalmente a si próprio. Quem faz um bem a um homem, o faz a toda a humanidade. Ubuntu, tradições africanas. Essa frase a gente não pode compreender utilizando o modelo mental da causalidade eficiente, isto é, da causa e efeito. Não tem como eu fazer um mal aqui para alguém e isso ser um mal para a humanidade toda. Logicamente. Eu não posso ser causa disso, do jeito que a gente entende causa e efeito. Quando a gente pensa sustentabilidade, por exemplo, a gente pensa numa rede causal e a gente entende como que emissão de gás carbônico pode produzir, etc., etc., etc. Mas nós estamos pensando em causalidade eficiente. Aqui é um outro modelo mental, é uma coisa que, para nós, não dá para entender. Alguém de vocês aqui entende isso? Sem ser metaforicamente? E, no entanto, essa frase não é uma metáfora. Diga. Amar o próximo? Isso que você falou? Sim, amar o próximo. Tradição cristã, amar o próximo é uma ideia. Agora, como é que a gente aprendeu essa ideia de amar o próximo? A gente aprende pensando na causalidade eficiente. Amar o próximo é o que está literalmente próximo. Você vê um mendigo na rua e você o ama, do ponto de vista cristão. Oi. Da questão de amar ao próximo, mas, acima de tudo, amar a Deus, acima de tudo, para depois amar qualquer um. Quer dizer, é individualista também, né? Porque você primeiro ama esse ser para depois amar qualquer outro. Então vamos ajustar os nossos termos, que a gente pode usar... Você vê, hoje em dia, a gente, para usar qualquer termo, a gente tem que se referir ao contexto. Por exemplo, se eu falar aqui em simbólico, que é um dos termos mais usados no mundo antigo, simbólico hoje para nós é completamente diferente. Então, eu vou precisar. Individualismo é um fenômeno moderno. Nós não vamos encontrar o individualismo no mundo antigo.
desse jeito que a gente encontra no mundo moderno. Então, como é que nós vamos entender o que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas, de um ponto de vista encantado, e não de um ponto de vista religioso? E como é que nós vamos entender o que quer dizer esse amar o próximo? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que nós temos um hábito mental, e como é que eu entendo realmente o que quer dizer, se alguém faz um mal a uma pessoa, isso quer dizer fazer mal à humanidade toda. Se eu for pensar logicamente sobre isso, eu não consigo compreender, porque não existe uma relação de causa e efeito. Eu posso fazer o mal aqui a alguém e a humanidade não vai sofrer absolutamente nada. Essa frase não faz sentido, a menos que eu use um outro modelo mental. Diga. É que quando eu amar ao próximo, assim como ame a si mesmo. Uhum. Eu não estava indo para a humanidade, mas estava falando do outro e de si mesmo, que quando leio isso, automaticamente me remete a um repertório que eu escuto desde criança. Eu não sou católico. Mas tem um amigo que quer falar mais algo. Que você falando agora sobre essa frase e outras referências, sobre fazer mal a uma pessoa e poder fazer mal à humanidade, eu discordo um pouquinho, não sei, mas para a gente continuar na conversa, eu pensei muito na questão da holográfica, né? O Holon, né? Um Holon planetário que é uma pequena parte que é o todo e o todo que tem essa parte. Então, nesse sentido, quando você faz o mal para alguém, mas eu entendo que a humanidade em si não vai ser chocada, mas holisticamente falando, essa humanidade, essa comunidade, se a gente pensar em comunidade global, ou comunidade local, ou família, ela vai ser sim afetada talvez por um mal que uma pequena pessoa, uma pequena parcela recebeu. E aí só para a gente completar. Então, deixa eu botar o próximo, só para a gente... É isso, é um modelo mental de totalidade. Ele está citando... Oi? Ah, caramba! Tá... Por essa razão, o homem foi criado inseparado, para ensinar que quem destrói uma única alma, a Escritura o imputa como se ele tivesse destruído o mundo todo. E aquele que preserva uma única alma, a Escritura concede-lhe mérito como se ele tivesse preservado o mundo todo. Isso é tradição judaica. No Corão tem um verso que diz exatamente essa mesma coisa. Então, para mostrar para vocês, é exatamente isso. O princípio do holismo é essa ideia de totalidade. Então, aqui tem um modelo mental de totalidade que não é um modelo mental de causa e efeito. Ou seja, não há uma causa. Eu não estou fazendo mal à humanidade como uma causa, é uma outra perspectiva. E, para vocês, se eu estou entendendo o que vocês estão me dizendo, isso é familiar, porque a gente tem ainda o discurso cristão. Só que o discurso cristão ele foi totalmente ressemantizado para a gente. Ele hoje é totalmente moderno, como a maioria dos discursos religiosos. Eles foram adaptados ao tempo e ao neoliberalismo. Eu não estou falando de uma perspectiva religiosa, eu estou falando de uma outra perspectiva. Vamos ver se vai ficando claro aos pouquinhos. Tá? E aqui eu vou, então, acrescentar mais um elemento nesse modelo mental de totalidade. É só para mostrar para vocês como a gente está entrando num sistema de referências diferente daquele a que a gente está habituado. Vamos imaginar o que é... A gente está habituado a um antagonismo bem moderno, que é a ideia de que aquilo que é bom para mim, às vezes eu tenho que refrear os meus instintos em nome do bem comum. Para que todos fiquem bem, eu não posso fazer só o que eu quero. Eu não posso seguir só os meus desejos. É um antagonismo, então, que em um certo momento a gente chamava de princípio de realidade, princípio do prazer, que é uma designação freudiana,
mas que a psicanálise já mudou tudo isso, mas a gente continua pensando assim. E o professor, na sala de aula, para botar disciplina entre os alunos, ele frequentemente cita algo em torno disso. Então, restrinja-se para que haja ordem e para que a gente possa trabalhar. Discipline-se para isso. Vamos pensar agora num jeito metafórico de encarar esse modelo mental que eu estou tentando apresentar para vocês. Eu vou fazer uma navegação, eu vou sair da escola de Sagres, em Portugal, e eu vou navegar para algum lugar, e digamos que eu estou sem instrumento, mas eu posso olhar para o céu, e eu posso ver nas estrelas que caminho que eu vou seguir. Eu vou pensar, eu vou me orientar pelas estrelas. Para eu me orientar pelas estrelas, eu preciso de uma coisa fundamental, que é decidir para onde eu quero ir. Primeiro, se eu não sei se eu quero ir para Cuba ou para o Brasil, não faz a menor diferença olhar. Mas no momento em que eu decido para onde eu quero ir, as estrelas começam a falar comigo. E elas se tornam eloquentes. E aí eu estou usando esse mapa. Porque quando eu estou no oceano, é tudo homogêneo, eu não tenho como me orientar. Mas ali é tudo distinguido, portanto, eu estou diante de uma linguagem, e aí eu posso escolher para onde eu quero ir. Essa é uma metáfora que o Mundo Encantado usa para falar, em primeiro lugar, das Sagradas Escrituras, isto é, a Torá, o Antigo Testamento, a Bíblia, o Corão, os Vedas, de tal modo que eu vou olhar para o Corão, por exemplo, e eu vou escolher para onde eu quero ir. E aí o Corão vai me indicar caminhos. O que eu estou dizendo? Eu avisei para vocês, eu avisei que a gente ia para outro planeta, que ia começar a bagunçar, vocês não se surpreendam. Essa é uma maneira muito técnica de falar do papel de uma revelação, que não é um papel religioso, que não tem nada a ver com a religião como a gente entende hoje, mas que é o uso técnico de uma escritura, que é quando você olha e diz, eu estou em busca do meu desejo. Tem uma frase de um místico islâmico do século XIII, em que ele diz, o Corão não é verdadeiramente Corão enquanto aquele que o lê não encontra nele tudo aquilo que ele deseja. Ou seja, uma perspectiva completamente diferente dessa que a gente está habituada e que é ideológica, que diz, você usa as escrituras para se comportar bem, para manter a ordem e para obedecer os doutores da lei. Essa é uma perspectiva religiosa, teológica, de controle. Eu estou falando aqui de um modo grosseiro, é só para vocês entenderem a diferença de uma perspectiva que está olhando para isso e dizendo, isso aqui é um instrumento que me ajuda a, uma vez que eu tendo decidido o que eu quero, qual é o meu desejo, aí sim, tudo pode se organizar em torno desse desejo e todas as coisas passam a falar comigo. Mas eu vou dar um pequeno salto aqui, porque eu já vou chegar em algumas coisas. Vocês vão me dando feedback se for ficando muito difícil. Vocês estão muito longe. A realidade é o céu das estrelas fixas. Se eu olhar para a realidade e souber qual é o meu desejo, a realidade vai me mostrar o caminho. Então, essa é uma metáfora típica do pensamento encantado. É um pensamento que olha para a totalidade, olha para o destino, olha para o cosmos, olha para a vida como meios de eu entender aonde eu quero ir e como eu posso ir aonde eu quero chegar. Ou seja, é uma perspectiva totalmente orientada para o conhecimento como autoconhecimento.
Está começando a fazer um pouco de sentido, devagarzinho? É um olhar para o conhecimento, um olhar para a realidade, como sendo tudo o que acontece me ensina sobre o funcionamento da realidade, e o funcionamento da realidade me ensina como ir através da realidade de uma forma singular. Sou eu que sou responsável, e eu exclusivamente. Vocês vão encontrar vários textos de místicos, por exemplo, mostrando a inutilidade dos doutores da lei, dos teólogos, dos poderes e alertando os seus discípulos para seguir uma via responsável, autônoma e, frequentemente, contra o establishment, contra o status quo. Não é por outra razão que esses místicos a que eu me refiro sempre foram perseguidos. Teve um deles, inclusive, ficou famoso, ele foi até botado numa cruz. Cara doido, gente, vocês precisam imaginar. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Oi, diga. Oi? Você considera o Osho um deles? Eu não tenho competência para fazer um julgamento dos mestres atuais. Não tenho autoridade espiritual para isso. Eu sou uma pesquisadora da universidade. Como tal, eu não sei quase nada sobre isso que eu estou falando para vocês, só sei um pouquinho. Então, é como se eu não estou... quer dizer, o que eu estou mostrando? Como em todas as épocas, você tem os discursos oficiais, os discursos do poder, da dominação, da opressão, e você tem os discursos de contracultura, os discursos de resistência, os discursos de busca de autonomia e responsabilidade de cada um. O Mundo Encantado, ele se refere a esses discursos, os discursos contra-hegemônicos, para usar uma expressão do Boaventura. Só que esses discursos não chegam para a gente, porque, como sempre, o que chega é o discurso oficial. Então, a ideia que a gente tem de uma Idade Média é a Inquisição. Na verdade, isso aí, quer dizer, hoje, a partir dos anos 60, que nós começamos a pesquisar melhor esses documentos, nós começamos a encontrar esses movimentos, a maioria místicos, de caras que enfrentaram o status quo de uma forma riquíssima. E é esse material que eu estou trazendo para vocês. Então, é muito importante que a gente comece a entender, quando eles estão usando essa perspectiva de totalidade, o que eles estão instalando como forma de conhecimento. É um conhecimento que pensa, ao mesmo tempo, o total e, ao mesmo tempo, o singular. Não é o geral e o particular. Não é o universal e o particular. Não é o coletivo e o individual. É o total e o singular. Vou dar uma metáfora para vocês. Quando eu falo português, o que eu tenho por trás? Eu tenho a língua portuguesa. Eu estou pensando nela o tempo todo? Não. Onde que ela está? Como que eu posso apertar a mão do português e falar bom dia? Em lugar nenhum. É totalmente invisível. É totalmente indefinível. Vamos definir o português. Não dá para definir. No entanto, é o português que eu falo, que é o mesmo que uma criança de 4 anos, 5 anos fala, e que está por trás da minha capacidade de falar agora o que eu quero. E agora o que eu quero sou eu que escolho. Então, essa operação complexa, que é, eu tenho uma totalidade por trás de mim, e eu estou operando com ela, que é a mesma operação que faz um moleque jogando futebol, quando ele está pensando no campo,
eu gosto sempre de mostrar essa diferença entre uma pessoa que não sabe jogar futebol, ela tende a ficar olhando para a bola e correr atrás da bola. E quem sabe jogar futebol está no campo todo, o tempo todo. Então, é esse modelo mental de totalidade que eu estou querendo chamar e estou querendo mostrar para vocês como ele é natural em nós. Só que a gente não está habituado a olhar para ele e a chamá-lo quando a gente precisa. No entanto, um moleque jogando futebol faz isso. Estão me acompanhando? Eu sei que não é fácil pensar nesses termos, nós não estamos habituados, mas vamos ver se a gente vai tirando algumas conclusões aqui. E agora eu vou introduzir um novo elemento que vai agora fechar o que eu queria mostrar para vocês. E que nós vamos poder passar de uma coisa para outra. Então, o novo elemento é a ideia de, então, quem é esse ser humano que é capaz de lidar com essa totalidade e de focar em alguma coisa particular. O termo é singular, mas eu posso usar aqui aí como sinônimo particular, individual, tudo vocês sabendo que eu estou num universo impreciso. Mas a ideia é essa. Como que eu posso olhar para as estrelas, saber para onde eu quero ir e seguir as estrelas? E não estar perdida mais. Eu vou mostrar para vocês, agora é o último exemplo que eu vou. Nas tradições Fula e Bambara, 2 termos servem para designar a pessoa. Para os Fulas, são Nedo e Nedako, para os Bambaras, Ma e Maia. As primeiras palavras significam a pessoa e as segundas, as pessoas da pessoa. Como diz a expressão Bambara, Ma, Kamaya, Ka Ayerekono. Vocês viram a minha pronúncia, como ela é boa? As pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. É por isso que a tradição considera o corpo do homem como um mundo em miniatura, conforme a expressão Maye Dine Merenin Deye, isto é, o homem é o universo em miniatura. Como é que isso é possível? Como é que o homem pode ser o universo em miniatura? Que modelo mental é esse que permite que eu compreenda isso? E que modelo mental é esse que está dizendo que o homem é múltiplo? E as pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. Se nós estamos completamente habituados com a ideia de personalidade, com a ideia de que a minha história forjou em mim um ser único, com a ideia de que eu sou assim, eu tenho características. Então, mas por que eu sou assim? Porque na minha história, a minha mãe me educou assim, meu pai fez isso, eu tenho traumas infantis, e aí agora tais e tais coisas acontecem comigo, e também porque eu sou brasileira, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu teria mais sucesso, mas eu sou preguiçosa, como todo brasileiro, e assim eu vou forjando uma identidade. Mas não tem totalidade atrás. Porque essa identidade não está referida a uma concepção cósmica. Né? Essa frase do Walter Benjamin, o homem moderno ele está situado na cidade, enquanto que o homem antigo estava situado no cosmos. Você vê, o Ulisses ele quer voltar para Ítaca, porque ele diz, ali é o meu lugar no cosmos. A gente não entende como é que ele quer voltar para Ítaca, se ele está com uma mulher linda, rica, que quer ficar com ele lá no... Pelo amor de Deus, Ulisses, né? Não, mas ele quer. Porque ele está situado não nessa relação, ele está situado no cosmos e ele está pensando no destino dele perante o cosmos. É completamente diferente do nosso pensamento, que é fragmentado, e essa fragmentação já foi apontada já pelo Marx. Então, hoje a gente procura ir para a totalidade. Quando a gente começa a pensar esse mundo em rede, esse mundo da internet, das conexões, a gente começa a se aproximar de um pensamento de totalidade. Aqui o que eu quero chamar a atenção é como é que esse pensamento de totalidade se dá. Como é que é possível que o homem seja um universo em miniatura?
quando a gente está totalmente habituado com a ideia de personalidade, a gente não fica sabendo, por exemplo, que a psicanálise desmontou completamente a ideia de personalidade. A ideia de personalidade ela é formada no final do século XIX, e o Foucault mostra como ela é completamente ideológica. E como ela obedece a um padrão de normalização. E é para a gente se sentir normal, a gente, então, constrói uma personalidade. E a gente depois diz, eu sou assim. Eu estava na Turquia, ouvindo um mestre sufi na Turquia, falando para o grupo que estava visitando ali, e uma hora ele diz assim, as pessoas no Ocidente elas são muito engraçadas, porque elas dizem, eu sinto muito, mas eu sou assim. Quando, na verdade, elas nem sentem muito e nem são assim. Ou seja, nós construímos imaginariamente uma ideia de personalidade e a revista Veja vive lembrando e trazendo pesquisas científicas sobre personalidade. É impressionante como a gente, no século XXI, ainda fala de uma coisa que já foi desmontada no começo do século XX. Mas aqui nós estamos no mundo encantado, então nós temos uma outra ideia, que não é identidade, não é personalidade, mas é uma multiplicidade. Como é que isso é possível? Bom, então, as pessoas são isso. Não é mais o mundo que é complexo. O ser humano é complexidade. E aqui, eu já estou indo para o final. Vocês estão muito cansados? Bom, eu começo, então, a desvendar para vocês qual é o modelo mental que está por trás dessas afirmações de totalidade e de singularidade. Analogia, que quer dizer proporção. O pensamento analógico é um pensamento típico do mundo encantado. Não é que o tempo todo era isso, mas é um jeito de olhar para a realidade. Como é que esse jeito funciona? Uma coisa, num certo contexto, é igual a outra coisa em outro contexto. Essa é a estrutura da metáfora. Portanto, o Sol no sistema solar é igual ao coração no corpo humano. Eu não posso dizer que o Sol é igual ao coração. Eu tenho que dizer, é uma estrutura de proporção. A relação que existe entre o Sol e o sistema solar é uma relação proporcional à relação que existe entre o coração e o corpo humano. Vamos ver como é que isso funciona. Só para vocês verem como isso, para nós, hoje, é mais ou menos natural. A mão está para a palma, assim como o pé está para Rá, sola. O carteiro está para as cartas, assim como o professor. Ah, finge, né, gente? Tudo bem, vai. É só uma analogia, tá bem. E agora? Telha. Esse aí eu já falei. Agora eu vou dar um pequeno salto aqui. A terra está para a chuva, assim como a razão está para... Agora eu estou num mundo encantado. Minha concepção de razão e a minha concepção de intuição são diferentes da que a gente tem hoje. A razão, para nós, hoje, está totalmente equivalente ao pensamento lógico formal, e a intuição é aquilo que a gente usa para ganhar na loteria. Hoje, né? Mas a intuição, eu não vou definir para vocês, nós estamos entrando no mundo encantado. Esse não é um mundo de definições, de dar fim às coisas, mas é um mundo de pura relação. Então, aos poucos,
eu quero ir deixando claro por meio das relações. O sol está para o inverno, assim como a alegria Vocês já perceberam? A gente pode pôr um monte de palavras aqui. Mas o que acontece? Vocês já pegaram como isso é um conjunto de relações. E isso não é uma dualidade antagonista. Ao contrário, essa é uma dualidade operativa. O que vocês quiserem. O sol está para o inverno, assim como a alegria para o sofrimento. Olha, eu não sei, a minha frase, mas para vocês verem como é flexível, como é plástico, pode ser qualquer coisa. A minha frase seria: o sol está para o inverno, assim como a alegria está para um filme do Spielberg. Essa é a minha. Ao fazer essa analogia, o que eu fiz? Eu fiz uma afirmação sobre o filme do Spielberg. Mas essa afirmação que eu fiz foi por meio de uma relação. E essa relação não está clara. Vocês vão ter que fazer uma travessia. A Bia acha que o Spielberg, o filme do Spielberg, está para o inverno, assim como o sol. Quer dizer, ele é uma lástima, né? Quer dizer, ela acha que ela não gosta do Spielberg, mas não está claro. Vocês vão precisar fazer um caminho, e um caminho pessoal para atravessar. A analogia não é uma afirmação única, unívoca, ela é múltipla. Tem muitas possibilidades. E é isso que o Yin Yang está dizendo. Eu vou dar um exemplo. O que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo que vocês vão fazendo, aos poucos, o download desse modelo mental. Então, eu estou lembrando vocês de analogias comuns. E eu estou chamando a atenção para vocês como esse modo de pensar ele foi relegado a um mundo particular na nossa cultura, que é o mundo da arte, mas ele não pertence ao mundo da ciência. A gente não pode dizer que a analogia é uma forma de conhecimento, hoje em dia. Mas a analogia é uma forma de conhecimento no mundo encantado. E daqui a pouco nós vamos ver como. Então, por isso eu estou passando rapidamente. Se eu fizer essa analogia, o que vocês acham? No sistema solar e no corpo humano, o Sol equivale ao coração. Mas agora, se eu pensar, então, a Lua, eu vou dizer, então ela equivale à mente. E eu posso conhecer essa analogia. Né? Eu vou dizer, a Lua é um reflexo do Sol, assim como a mente é um reflexo do coração. Isso é porque eu tenho uma maneira de pensar o coração. O coração é o centro e a mente é um reflexo do centro. Eu não vou explorar essas coisas, a gente pode explorar depois. Eu quero chamar a atenção de vocês, como isso é completamente diferente do nosso jeito de pensar, mas ele tem a sua coerência. Se eu estiver encarando o Sol em relação à Lua, a mente, eu vou, então, colocar... Bem, a mão é um reflexo da mente, assim como a Lua é um reflexo do Sol. Não se preocupem, eu vou passar meio rápido, porque o meu objetivo não é que vocês fiquem nisso, é só ir acordando. Mas, se eu for descer num outro nível, eu vou dizer, se o Sol for a mão, eu posso dizer que a Lua é o instrumento. O instrumento está sendo comandado pela mão. Mas, se eu descer mais um nível, eu posso dizer que o Sol, se o Sol for o instrumento, a Lua é a plateia. Se eu não explicar nada, não falei nada para vocês, essa relação não parece autoevidente para vocês? Não parece que há uma coerência nessa montagem, de algum modo? Mesmo que seja difícil falar sobre ela?
Não parece que tem uma relação aí, que tem uma proporção aí, que eu não estou inventando nada, que não está na minha cabeça? Então, agora eu vou dar... não está na minha cabeça no sentido de que não é arbitrário, né? Obedece a uma lógica particular. Então, agora eu posso mostrar para vocês um conjunto de ciências estudadas no final da Idade Média, época do Renascimento, mas que resumem o que eu estou falando. O trivium, da onde vem o trivial, era composto de 3 ciências: a lógica, a retórica e a gramática. Depois que você dominava, você estudava o quadrivium, aritmética, música, geometria e astrologia. Música, às vezes, chamada de harmonia. Então, mostro para vocês, são ciências. A música, ou harmonia, considerada uma ciência. A astrologia, uma ciência. E como eu tenho um pensamento analógico, um modelo mental analógico, eu vou estabelecer uma analogia aqui. Eu vou dizer, a lógica é Mercúrio, retórica é Vênus, gramática é Lua, aritmética é o Sol, música Marte, geometria Júpiter, astrologia Saturno. Agora ficou fácil, né? Agora está tranquilo, porra. Ou seja, mas eu também poderia, eu acabei de estabelecer uma relação das ciências com os 7 planetas, mas eu poderia estabelecer uma relação das ciências com os 7 gênios da retórica. Eu poderia estabelecer com 7 princípios lógicos, ou com 7 figuras da gramática, ou com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, isso é escala tonal, já é moderno. Mas eu poderia fazer inúmeras analogias aqui, combinar todas entre todas. Ou eu posso fazer um outro jogo analógico. Eu tenho aqui os planetas, e eu vou fazer uma analogia com Sunday, o dia do Sol, Monday, o dia da Moon, da Lua. E aí eu vou mostrar como os dias da semana são os dias dos planetas. Oi? Então, não é? Isso é que é fundamental. Que bom que você lembrou. O fundamental é que isso não é aleatório. Isso não é uma convenção. Isso parte de um princípio analógico. Há uma analogia. Se a gente tiver tempo, dá para a gente investigar a fundo cada uma dessas analogias. É por isso que eu passei antes, fui mostrando, tentando dar para vocês a experiência de uma lógica interna do funcionamento analógico. É muito importante que a gente consiga se aproximar disso como uma concepção necessária e não aleatória. Não é uma convenção. Tudo isso parte de um simbolismo, e aqui eu estou usando o termo no sentido antigo, não no sentido moderno. É um simbolismo porque é necessário. Continuar? Desculpe. Oi. Pode? Oi. Eu entendo que tem como, quando você vê que é uma analogia, tem como você sabe que tem um pensamento por trás, né? Tem algum conhecimento, tem alguma relação entre as partes. Só eu fiquei confusa, assim, porque, para mim, os dias da semana eles são uma construção moderna, assim, né? O calendário, não. Ele é aleatório a construção de uma semana com 7 dias e que sábado e domingo... não, isso é da Bíblia, né? É bíblico. Eu estava pensando assim nessa... agora fiquei mais confusa. Olha, de fato, você tem uma contagem de tempo moderna.
Mas você tem o famoso calendário litúrgico, e todas as tradições, elas têm a sua contagem do tempo. E, diferentemente da nossa, nas outras tradições, essa contagem do tempo, ela marca um tempo qualitativo. Então, a gente acha que, por exemplo, uma explicação tipicamente moderna. Em Roma, você tinha um calendário X porque marcava a época das colheitas, porque o homem está preocupado com a colheita, então ele cria metáforas e simbolismos a partir disso. Essa é uma visão, mas não é a visão que usa o termo de referência que eles mesmos usam quando se explicam. Eles não dizem que é porque a colheita é fundamental, e então a gente cria uma metáfora em cima. Eles dizem o contrário. A metáfora é fundamental e, por isso, a colheita é importante. Eu estava dizendo para vocês, são termos de referência diferentes dos nossos. Antes da gente saber se a gente concorda ou discorda, se a gente acha uma bobagem ou não, tem um caminho da gente entender o que esses caras estão falando. Porque durante, pelo menos, na verdade, durante o século XX inteiro a gente já não estava entendendo, se a gente for ver o que o Viveiros de Castro está falando hoje. Como que ele está mostrando que, durante muito tempo, a gente partiu do princípio que o que os índios estavam falando não era conhecimento. Então, em primeiro lugar, a gente está tentando agora se aproximar e compreender. Agora, imagina, o cara dizer assim, a metáfora é mais importante do que a comida, e é por isso que você reza, faz um ritual antes de comer. Para nós é um negócio esquisito. Mas vamos ver se a gente, pouco a pouco, vai se aproximando a ponto de compreender. Quer dizer, essa é uma das coisas incríveis que eu acho do trabalho do Boaventura. Ele está propondo a gente se aproximar das outras culturas e fazer uma tolerância real. Então, ele diz, nós temos que entender os topoi, os pontos de argumentação que fundam essas culturas. Senão, a gente não consegue dialogar. Senão, a gente vai dialogar que nem filme americano. Eu vim aqui impor a democracia. Aí eu jogo uma bomba, eu pego o petróleo, e aí eu imponho a democracia e fica todo mundo feliz. Pelo menos a gente. Então, é um trabalho árduo você se abrir para uma perspectiva muito diferente. O que eu também quero chamar a atenção de vocês é que essa perspectiva não é tão diferente assim. Ela tem um pouco desse unheimlich do Freud, que é o estranho familiar, porque todos nós somos herdeiros de uma tradição muçulmano-judaico-cristã. Quando a gente estuda a Idade Média, a gente vê que, como a escolástica, por exemplo, é fruto da relação entre cristãos, judeus e muçulmanos, e como isso é a base da estrutura da nossa cultura. Então, de algum modo, ressoa internamente em cada um de nós essa cultura passada. O que acontece é que eu estou mostrando para vocês agora uma radiografia desse modo de conhecimento. Eu não estou contando histórias para vocês. Eu podia trazer aqui as histórias das 1001 Noites. E seria uma outra maneira de apresentar o Mundo Encantado. Ele está todinho lá nas 1001 Noites. Mas eu escolhi, porque a perspectiva é trazer modelos mentais para a educação, eu escolhi trazer essa radiografia. Agora, isso é difícil para nós. Então, vamos só partir como hipótese de trabalho inicial que essas relações são necessárias e não arbitrárias. Oi? Não, eu estava viajando aqui, tentando acompanhar teu raciocínio. Daí as coisas que eu pensei aqui. Primeiro, tu te utiliza dessa coisa do mundo encantado, pensando no desencantamento do mundo, a partir do Weber. E, tipo, esse mundo encantado seria tudo o que veio antes, assim, tudo o que veio antes, e a partir desse desencantamento do mundo, desse cientificismo, foi meio que expurgado, como, olha, isso aqui não pode ser pensado como conhecimento. Uhum. E eu sou antropóloga, e na antropologia eu vejo muito como uma linha do tempo, tipo, a antropologia se formou enquanto ciência, expurgando tudo que não fosse
se firmou como uma ciência colonial, e tudo que não fosse aquilo que era o modelo de ordem de progresso, como aquilo não pode ser conhecimento. Agora, na antropologia, mesmo antes do Viveiros de Castro, ali com Lévi-Strauss, pensando na coisa do pensamento selvagem e tal, a gente vem com esse retorno, assim. Daí, esse mundo encantado vai ser, pelo menos o que eu estou entendendo, que eu queria te perguntar, se é realmente esse antes de tudo, antes desse cientificismo e tal. Sem dúvida, é antes. Ai, que bom, entendi. Agora, você vê que o Lévi-Strauss, por mais... Quer dizer, o Lévi-Strauss, o trabalho incrível dele de desvendamento, mas ele é um cara que afirma que os mitos indígenas não dizem nada para nós, eles dizem a respeito dos índios. E é isso que o Viveiro de Castro vai questionar profundamente, e de uma forma maravilhosa. Então, como é que os mitos dos índios podem falar conosco? Como é que a gente pode compreender do que se trata? Este é um pouco o esforço aqui. E, olha, nós já estamos terminando, é só para trazer para vocês. Então, vocês viram, eu botei os dias da semana. Olha agora o que eu vou botar como analogia. Eu estava falando dos dias da semana, agora estou falando das eras da humanidade. Eu posso fazer analogia de qualquer coisa com qualquer coisa. Eu posso fazer analogia dos planetas com as faculdades de conhecimento. Eu posso dizer, existem 7 faculdades de conhecimento. Tudo isso, depois a gente pode explorar, tá? Eu estou apresentando para vocês e eu quero chegar agora num modelo inteiro. Mas só para vocês verem, olha que eu posso relacionar qualquer coisa com qualquer coisa. Por exemplo, eu vou contar para vocês a história da torneira. Era uma vez um sujeito que morava num lugar que não tinha água encanada. Ele tinha que pegar água no poço toda vez. Um dia ele foi visitar o primo dele na cidade. E ele adorou a cidade, tinha muita coisa incrível. Mas nada deixou ele tão maravilhado quanto ver que o primo pegava água da torneira. Então, ele adorou isso, mas chegou a hora de ir embora, foi-se embora, foi indo para a rodoviária para pegar o ônibus, e do lado da rodoviária tinha uma loja de torneira. Meu Deus! Que fantástico! Ele foi lá e rapidamente comprou uma torneira, embrulhou e foi no ônibus feliz da vida. Chegou em casa, mulher, vem aqui, chama os vizinhos. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Foi lá, quebrou a parede, enfiou a torneira, pintou bonitinho e mandou chamar todo mundo. E chegou todo mundo e ele falou, olha só o que eu tenho aqui. E abriu a torneira. Acabou a história. Eu vou fazer uma analogia com essa história, se vocês me permitem. Eu vou montar uma estrutura. Para fazer uma analogia, eu tenho que criar uma estrutura. Então, o que o nosso pobre amigo não percebeu? Que precisava de encanamento. E que tem a fonte de água, tem o encanamento, e a torneira tem a água. E eu posso, então, estabelecer uma analogia, vamos ver se vocês concordam comigo. Se eu disser que a fonte da água é o conhecimento, eu posso dizer, talvez, que o encanamento seria um processo de aprendizagem. E eu poderia, talvez, dizer que a torneira seria a formulação própria. Na hora que eu conseguir ter o conhecimento para mim, eu posso agora falar, eu, particularmente, e eu posso devolver o conhecimento. Analogicamente, vocês acham que eu estou sendo rigorosa? Vocês enxergam o rigor que tem? Mesmo que a gente não concorde, não é uma questão de concordar ou não, é uma questão da estrutura. Por quê? Cadê? Para mim, se há uma criatura extraterrestre, não está aqui dentro, está fora da Terra. Então, se está aqui, eu acho que tem um protagonismo ou uma necessidade de assumir autoria. Eu achei, primeiro,
Ou você faz isso ou a mídia faz. Quem que achou? Vamos lá falar que a gente mostrou o cara que achou primeiro. Também tem isso. Na arte, né? Você falou agora da torneira, eu lembrei do bidê, né? Aí, ele não foi o primeiro a achar um bidê, entendeu? Ninguém só pôs um bidê lá dentro, porque era uma ideia muito idiota, entendeu? Aí a gente vê a exposição hoje e fala, isso aí eu sei fazer, né? Mas você não fez. Aí, ele fez primeiro, ou deram tanto protagonismo para esse bidê que virou, de fato, uma grande coisa e ele só estava brincando, né? Complicaram tanto a historinha do bidê que deu muito protagonismo para ela, além do que ela poderia ser se fosse só a torneira, gente, vem ver. Entendeu? Não. Não. Eu acho que essas regras são a ciência tentando dar nome para coisas que são sensíveis. Sorte, azar. Uma tentativa de dar nome para o acaso. Entendi seu ponto. É muito legal. Porque, em vez de dar nome, eu estou justamente mostrando relações. Eu poderia fazer outra coisa completamente diferente. Eu não estou definindo, eu não estou julgando, eu não estou dizendo o que é melhor ou pior. Eu estou fazendo relações e eu tenho um objetivo ao fazer essa relação. Agora eu vou te pedir 10 minutinhos para a gente ver qual é o objetivo de fazer tudo isso. Mas que é diferente. Não é uma intelectualização. E eu acho que você tem toda a razão. Quando a gente intelectualiza demais, a gente está cortando outras faculdades de conhecimento. Mas aqui, no caso, o objetivo é integrar todas as faculdades de conhecimento. É ir na direção de uma totalidade. E aqui, então, eu quero mostrar, se vocês concordam que essa relação é rigorosa, e eu quero que vocês vejam que ela é rigorosa, eu quero ver, então, o que é que vocês pensam disso. Era para ter um som. Por alguma razão, o som não funcionou. Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Agora sim. Agora ficou claro. Vocês concordam que é rigoroso? Vocês concordam que é rigoroso? Vocês concordam que essa relação é perfeitamente analógica? A folha traga e traduz, exatamente como o encanamento traga e traduz, exatamente como a aprendizagem traga e traduz. O nome disso é metáfora. O que eu quero que vocês percebam é que isso não é convencional, não é aleatório, é uma relação analógica. Oh, beleza. Isto é, analogicamente, eu posso falar de uma forma rigorosa que a história da torneira é a música do Caetano. Não, a academia, claro que aceita. Ela aceita o que é analogia. Então, hoje já, quer dizer, o que a academia vai discutir, né, ela disse, a academia não aceita. Mais ou menos. A academia está em processo de transformação, como tudo, e nós estamos revendo. Eu tenho doutorado e pós-doutorado nisso. Então, não é que não aceita, aceita. E só que a questão não é só uma questão institucional. É isso que nós estamos vendo aqui. Olha como é difícil para a gente pegar o sentido de tudo isso. Mas, agora, deixa eu mostrar para vocês. Então, eu vou fazer uma via de conclusão. Analogia é um modelo mental que produz uma experiência de total mobilidade.
Como é que isso é possível? Como é que é possível uma medicina inteira, como a medicina chinesa ou a medicina ayurvédica, baseadas num princípio analógico, como é possível elas produzirem, entre aspas, cura? Eu pus entre aspas porque é uma concepção de cura. Mas o modelo mental que está por trás disso é o modelo mental analógico. Eu posso fazer relações. Então, o fígado não é um órgão. Ele é um eixo simbólico que aparece em qualquer domínio da realidade. Isso é que é fígado. Está indo bem? Está dando para segurar? Vamos lembrar de respirar, mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos ver se agora eu consigo melhorar. Mas na hora que eu estou trazendo esses exemplos que são corriqueiros para a gente, hoje a gente já faz yoga, a gente já faz tai chi, que são coisas totalmente baseadas nisso. Exatamente, a gente faz por crença. Portanto, para você ir para o domínio da educação e começar a levar isso para a educação, a gente precisa dar um passo. Porque, senão, a gente corre o risco de estar fazendo o famoso qualquer coisa. Então, a analogia é um modelo mental de total plasticidade. Isto é, você tem inversão, troca, mudança de forma. Lembra uma hora que a Lua era a mente e o Sol era o coração? Depois eu inverti. O Sol virou a mente e a Lua virou a mão. Eu posso fazer passagens e passagens. Não é uma coisa fixa nem rígida. É uma coisa rigorosa. Não é rígida. É totalmente plástica. Vejam que interessante que é você ter um modelo que, ao mesmo tempo, é rigoroso e, ao mesmo tempo, é flexível. Imaginem um caleidoscópio. O caleidoscópio é sempre organizado, sempre geométrico, mas você dá uma mexidinha, muda tudo. É desse modelo mental que eu estou falando, que é completamente diferente de você ter uma estrutura fixa, instituída, com regras, com limites determinados, com definições, e você ter um outro modelo mental que é rigoroso e flexível. Isso tem a ver com as pesquisas em neuroplasticidade, dos caminhos que a arte, enfim, a música, vão formando no cérebro, e pesquisa a ver com pessoas que têm Alzheimer, né, que a doença ela começa a se manifestar muito mais tarde, porque esses caminhos neurais estão formados, e isso tem muito a ver com a arte, né, que é o que cria e forma mais caminhos, enfim, não sei falar direito, porque é uma grande pesquisa, né? Mas acho que a música, as artes plásticas, e todas, né, todas as linguagens. Depois que você falou de linguagem, eu estou aqui pensando, né, se arte realmente pode ser chamada de linguagem, mas é meio por aí. Você vê, hoje a gente não pode chamar a arte de linguagem dentro da definição de linguagem que a gente tem na pós-modernidade. Mas, analogicamente, se eu estabelecer de uma forma grosseira, tá? Eu não quero brincar com definições, mas, grosseiramente, se eu disser que linguagem é todo conjunto total, dentro do qual você faz combinações, eu posso dizer que qualquer coisa é uma linguagem, para que eu possa fazer analogias. Então, o estruturalismo ele faz uma grande descoberta. Ele usa a analogia o tempo todo, ele usa a ideia de tradução de um código para outro. A partir daí, nós começamos a questionar toda essa... A gente entrou no mundo da linguagem. O século XX é uma travessia pela ideia de linguagem, então ficou bem complicado. Mas, se a gente olhar analogicamente, como você acabou de fazer, a gente vai ver que toda a neurociência está fazendo uma enorme operação analógica e que, de certo modo, se a gente usar analogia, a gente vai ver analogias em todo o movimento pós-moderno de busca de totalidade. Porque é uma totalidade que não é um totalitarismo. Quando a gente pensa, por exemplo, na teologia e no uso da religião como isto é que é universal e deve ser imposto para todo mundo,
Isso é um totalitarismo. Outra coisa é, tudo é total. Portanto, tudo pode ser traduzível em tudo. Então, é um modelo mental. Eu estou dizendo, qualquer coisa pode ser vista como total. Isso aqui, para nós, é uma totalidade. Se nós quisermos traduzir isso aqui para um outro campo, vamos, por exemplo, dançar essa conferência que nós estamos fazendo agora. Vamos, por exemplo, tudo isso é o uso da analogia, por isso é que é uma total inclusividade. Não é possível você fazer julgamento a partir da analogia. Não é possível você dizer isso é melhor ou pior. São relações. Não há antagonismo, portanto, não há esse tipo de violência que a gente conhece, que é a violência que diz isto é certo, isto deve ser excluído, é errado. Você tem uma frase de maioria dos místicos insistem, por exemplo, numa concepção de que o que preside a realidade é a misericórdia divina. Quando a gente ouve falar misericórdia divina, a gente entra num mundo emocional, religioso, que Deus é bonzinho, vai perdoar a gente. Eles estão falando de uma coisa técnica. Para você ser capaz de se relacionar com o outro, é preciso que você encontre um modelo mental que te permita, de fato, dialogar. De fato, encontrar os termos de referência no outro que te permitam esse diálogo. Não é dialogar nos seus termos. Portanto, essa é uma operação, e não é só uma operação intelectual. Aqui, é muito importante vocês entenderem que a analogia não é uma explicação causal, não é uma identidade, não é uma crença. Eu não acredito que a história da torneira seja a música do Caetano. Ela só é a música do Caetano se eu montar desse jeito. Se eu montar de outro jeito, ela pode ser outra música ou outra coisa. É totalmente plástico, portanto, não é uma crença. E ela é uma experiência de desapego, de liberdade, de flexibilidade, de criatividade. Por quê? Por que é desapego? Porque não é crença. Se eu acredito, no primeiro momento eu acredito. No segundo momento, eu tenho certeza. No terceiro momento, eu não dialogo mais com ninguém. Se eu sei que é uma crença e eu posso entrar na incerteza, eu posso, talvez, me abrir para um diálogo. Portanto, a palavra desapego, que a gente, na modernidade, entende, os antigos falando o desapego é importante, a gente entende, é desapegar dos bens materiais, eu não posso mais ter o computador Macintosh, a vida é dura. Não é desapego dos bens materiais, porque isso é uma preocupação moderna. É o desapego da crença, e, sobretudo, da crença de identidade, a crença de que eu sou assim. Gente, isso não é nem um pouco fácil. Isso é dificílimo. Agora, o trabalho experiencial de imaginem você estar vivendo o tempo todo, olhando para as coisas como possivelmente sendo outras coisas. Vocês percebem como isso cria experiência e exercício de desapego? Exercício de olhar de outro jeito, de sentir de outro jeito, de experimentar de outro jeito. E não é só uma operação mental. Qual que é o objetivo? É intuição. E agora eu não vou definir, mas eu só vou fazer uma primeira aproximação. Para que serve fazer tudo isso? Para que serve se desapegar, olhar de outro jeito? É conseguir enxergar alguma coisa num determinado momento, num certo local, de um jeito que eu não tinha experimentado antes.
Intuição é algo atual, isto é, que acontece aqui e agora. Uma analogia, pensem no fogo. O fogo é aquilo que a gente vê, está presente, mas ele está o tempo todo mudando. Não dá para você pegar. Então, a experiência intuitiva é a experiência de uma certeza que dura um instante. E aí, quando você vai falar, você já não tem mais certeza, porque você já vai colocar em palavras, aquilo já mudou. Mas aquele instante pode trazer para você uma abertura profunda, de modo que você vá, a partir daí, desenvolver uma ciência inteira. Então, a ideia de intuição é a ideia de o conhecimento não existe. O conhecimento é uma preparação para uma coisa chamada verdade. A verdade é aquilo que acontece aqui e agora e que depois desaparece. E você tem que começar tudo de novo. Verdade é igual arrumar a cama. Você arruma, mas aí você dorme, no dia seguinte você tem que arrumar de novo. Portanto, não existe conhecimento como posse, como coisa, como eu sei e você não sabe. Mas existe conhecimento como aquilo que nós podemos produzir juntos aqui, agora. Se nós prepararmos a terra, se nós ararmos o campo, se eu for arar a terra e não chover, não acontece nada. Se chover e eu não preparei a terra, também não acontece nada. Mas se eu preparei a terra e choveu, você tem o fruto. Eu tenho controle sobre a chuva? Não. Mas eu tenho controle sobre a terra. Então, o trabalho analógico de montagem e desmontagem é um trabalho de aproximação das pessoas, de modo que elas podem estar numa condição suficientemente flexível, móvel, desapegada, para que algo possa surgir dessa situação, dessa preparação. Como todos vocês sabem, o rei Arthur casou com a Guinevere. Aí apareceu o Lancelot, que se apaixonou pela Guinevere. Aí, modernamente, o que a gente pensa dessa lenda, que é uma das lendas mais duradouras da nossa história ocidental? A demanda do Santo Graal. A gente pensa que é uma história moral, de um adultério, que a Guinevere traiu o Arthur com Lancelot. Mas se eu disser para vocês que a Guinevere pode ser vista como gnose verdadeira, isto é, o conhecimento verdadeiro, e que o Arthur, como rei, como sol, é o centro, portanto, ele é a intuição, e que o Lancelot, que vencia a todos os outros cavaleiros, é a razão. E que quando a razão quer ter o conhecimento sem passar pela intuição, não pode. Não funciona. Porque ela só cria pseudo-conhecimento, isto é, o conhecimento estático, o chamado saber fixo. Mas, se a razão é o cavaleiro da intuição, a gnose verdadeira pode estar presente no reino. Analogias. Respirando. O Excalibur Excalibur é a vertical, é o eixo que funda. E o Graal é esse movimento receptivo da intuição. Aí você tem 1000 analogias. Se você pensar, por exemplo, a espada como sendo a vertical e o Graal como sendo a horizontal, você pode pensar
o grau como sendo útero. E quando faz essas analogias, a gente já entra num terreno perigoso na modernidade, porque aí já entra esse negócio de homem, mulher, e aí o homem é superior à mulher, porque a vertical é superior à horizontal, e que é uma confusão dos diabos, porque não é rígido, então é um simbolismo. Mas aqui, por exemplo, se a gente fosse ficar um tempo pensando nesse universo simbólico do Graal, isso é que nem as 1001 Noites, você não termina. É impressionante a riqueza de conhecimento psicológico que tem aí. Né? Como que você olha para as faculdades de conhecimento humanas só estudando o Graal. E só pensando em todas as relações do que é, por exemplo, essa ideia de você estar receptivo, como o cálice. O que significa você se abrir? Depois, se a gente tiver um pouco de tempo, se vocês quiserem, a gente mergulha um pouco nisso. Mas eu quero só fechar para deixar para vocês esse grande problema que eu quero entregar na mão de vocês agora. Mundo medieval, as qualidades da existência são todas as coisas que existem estão sob uma dessas formas. Não dá para escapar. E se eu combinar o seco e o quente, eu tenho o fogo. Se eu combinar o seco e o frio, eu tenho a terra. O frio e o úmido, eu tenho a água. E o úmido e o quente, eu tenho o ar. Esses são os 4 elementos fundamentais da existência. Estamos em outro planeta. Depois, eu tenho as qualidades da essência, isto é, as qualidades de Deus. Deus cria as coisas, elas descem para esse baixo mundo, depois elas se expandem, depois elas morrem. E voltam para Deus. E eu vou combinar isso para criar um universo total. E eu vou chamar esse universo total de as faculdades de conhecimento. Quais são as possibilidades que eu tenho para conhecer? Hoje em dia, a gente pensa, a razão é uma faculdade de conhecimento. Normalmente. A gente não acha que a emoção é uma faculdade de conhecimento. Mas aqui, nós vamos ver que ela é. E eu vou montar para vocês um sistema. Eu vou dizer que esses 4 elementos são a intuição, a sensação, o pensamento e o sentimento. Aqui eu estou pirando mesmo, vocês estão entendendo, né? Aqui, chutando o pau, porque a música do Caetano agora, então... Olha só, intuição, sensação, pensamento e sentimento. Meu, que esquisito, né? Fogo, intuição. Terra, sensação, não é tão difícil da gente pensar. A sensação como sendo aquilo que nos conecta com os elementos de sensação, os 5 sentidos, e que são palpáveis. Agora, o ar como pensamento, sei lá, né? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Enfim, eu não vou me demorar aqui, porque eu vou deixar vocês preparando a intuição, e eu vou dizer que a alma, corpo e espírito é um ternário medieval que mudou. Na partir da modernidade, a gente diz que alma e espírito são a mesma coisa, e corpo, então nós temos uma dualidade, mas a gente tinha um ternário antes, e eu vou montar aqui, com muita falta de cerimônia, uma relação em que eu vou dizer para vocês que tem 3 tipos de intuição. A intuição da alma, do corpo e do espírito. E vou dizer que tem 3 tipos de sensação, de pensamento e de sentimento. Está indo bem? Então, eu vou dizer para vocês que tem uma intuição da alma, uma intuição do corpo, uma intuição do espírito. Se alguém aqui começar a falar, eu sou
ariano, então eu sou não sei o quê, vai perder ponto. Eu estou estabelecendo com vocês um meio que não é verdade. Tudo isso é uma construção analógica. Isso aqui existe na Idade Média, mas existem vários outros modelos, um com 12, outro com 24, outro com 100 faculdades, não tem a menor importância. Isso é uma montagem, e o que nos interessa são as relações. E o que nos interessa é o fato de que a gente pode explorar isso analogicamente. O que nos interessa é o fato de que a gente pode pensar qualquer coisa aqui dentro. A gente pode pensar uma medicina, uma astronomia. A gente pode pensar qualquer arte. A gente pode pensar uma pedagogia aqui dentro. A gente pode desenvolver isso. A gente pode lembrar que a maior parte da nossa pedagogia, me desculpem todos, eu mesma tenho que me desculpar, porque é a hora que eu vou falar mesmo muito mal da nossa escola, e quer chutar cachorro morto, porque todo mundo está falando mal da escola atualmente, mas a nossa escola está fundamentalmente baseada no pensamento espiritual, no pensamento lógico. O pensamento espiritual, aqui nesse modelo, é exatamente o silogismo. Nossa maneira de ensinar... Eu já vou abrir para a pergunta, rapidinho, é só que eu quero situar vocês. A nossa maneira de educar as crianças é por meio desse tipo de discurso. E a gente deixa de lado várias outras possibilidades, mas o que é fundamental aqui é que são faculdades de conhecimento. Eu estou falando de conhecimento. Eu estou falando que o universo emocional, que é o sentimento anímico, é um universo de conhecimento. Isso nos ajuda a conhecer. Essa estrutura me permite, por exemplo, estudar política de uma forma extremamente total. Me permite também estudar uma psicologia humana de uma forma extremamente total. Porque aqui eu integro tudo, eu integro vários tipos de experiência. Eu não estou mais no antagonismo entre emoção e razão. Isso perde completamente o sentido. Ao contrário, eu contemplo uma totalidade de experiências aqui. E cada vez que eu estou lidando com um tipo de experiência, eu estou lidando com todas ao mesmo tempo, porque elas estão como pano de fundo. Então, eu estou desenvolvendo. Vocês imaginem o tamanho, o campo que eu estou apresentando aqui para vocês.